Nós continuamos no estudo da carta do apóstolo Tiago, irmão do Senhor, chegando aqui o que seria nas preliminares para o final do livro. Mas antes de nós lermos e ouvirmos o que Deus tem a falar no nosso coração, eu queria conversar com você um pouco sobre a complexidade do ser humano. Você vai entender onde eu quero chegar. Nós somos seres complexos, e a complexidade em si, ela não é simplesmente algo que traz em si a informação de difícil compreensão, mas a complexidade, segundo Edgar Morin, que é um filósofo francês, vivo ainda, né? Ela é a unidade múltipla. Eu vou tentar melhorar isso. A unidade múltipla, segundo esse filósofo, seria unidades que são um fim em si mesmo, mas que trabalham de maneira múltipla. Como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, quando eu era criança, ela tinha um centro. Era o centro da cidade. São Paulo também era assim, né? Quando se dizia vou ao centro, se queria dizer que iria se viajar, né, alguns minutos, e dependendo do lugar que você estava, algumas horas, para se chegar ao centro. Hoje já não é mais assim. Hoje cada bairro tem um centro, e nesse centro tem mercados, né, shoppings, e a gente, quando diz hoje que vai ao centro, não necessariamente vai até o centro como era antigamente, porque você tem uma complexidade em uma unidade. É uma unidade com vários centros em si mesmo. Acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Assim como na teoria, né, deste filósofo, a complexidade está no fato de que uma unidade, ela tem em si um funcionamento de maneira múltipla. O ser humano também é assim, porque nós, ao mesmo tempo que somos seres individuais, e a unidade do ser humano é essa, somos seres egocêntricos, né, que percebem o mundo a partir de si. Ao mesmo tempo que somos um fim em nós mesmos, nós precisamos fazer parte de algo maior. Precisamos fazer parte da comunidade. Precisamos fazer parte da sociedade, que é um outro fim. E a complexidade está no fato de que, apesar de nós sermos um fim em nós mesmos, nesse sentido, precisamos fazer parte de outra coisa que é um outro fim em si mesmo. Mas o problema é que o homem, ele possui várias camadas, não é? Eu sou, assim como você, um ser que tem, por exemplo, um centro das emoções. Eu sou como você, que também tem um centro das razões, um centro das vontades, um centro das crenças, um centro das emoções. E a proposta desse texto é de nós sermos indivíduos que centralizam todas essas unidades, que trazem para o centro todas essas camadas do ser humano, que alinhe de maneira única e central as nossas emoções, as nossas ambições, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas crenças, e assim nós de alguma forma poderemos, quem sabe, em alinhando o centro da nossa complexidade enquanto indivíduos, entendemos o que Deus quer falar para a nossa vida. Porque me parece que a grande problemática do ser humano é justamente unificar todas essas características, todos esses atributos de quem nós somos. Se em um determinado momento a minha crença pende para justamente buscar a compreensão de Deus, as minhas emoções pendem para outro lado, a minha razão pende para outro. E o discurso de Tiago no capítulo 4 é justamente para nós unificarmos, centralizarmos quem nós somos em Deus. Amém? Vamos ler Tiago 4, a partir do versículo 1. Diz assim: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e nada podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Até o versículo 10. Mas mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos estudar o texto na medida em que ele vai progredindo. A gente já viu a problemática da igreja para quem Tiago escreve. São muitos os problemas combatidos pelo apóstolo. E um deles é justamente a discórdia, a falta de comunhão entre aqueles membros daquele corpo, a falta de entendimento de uns com os outros, a ponto de haver embates ferozes, né? Que Tiago vai trazer à tona no seu livro, falando justamente do tema sobre a língua, o discurso, a ferocidade das palavras. Tiago chega agora no capítulo 4 para justamente trazer uma reflexão para esses crentes que viviam num embate constante naquela igreja. E ele vai fazer uma pergunta retórica aqui. Tiago pergunta: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vocês? De onde vem? É a pergunta que Tiago faz e que ele mesmo responde. Ele vai dizer: será que elas não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Vamos dar uma paradinha por aí para entender o que o apóstolo está dizendo. Parece que o problema justamente do desencontro na igreja, para quem Tiago escreve, está justamente nos prazeres do corpo, os prazeres que guerreiam no corpo. Interessantemente, a palavra prazeres aqui, ela vem de hedonismo, de Edom, que tem a ver justamente com uma carnalidade completa, integral, a carnalidade no seu máximo. Então Tiago está dizendo que o motivo da discórdia, das guerras ali, das oposições, elas são extremamente carnais, extremamente fruto de um desejo de se impor sobre o outro, sobre justamente esse desejo do homem de impor a sua opinião, de fazer com que ele seja ouvido e seja a voz máxima naquela comunidade, porque é justamente disso que ele está tratando. Ele vai dizer assim, por exemplo, no versículo 2, embora tenha algumas versões, como a minha, né, que está escrito: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e nada podeis fazer, brigais e fazeis guerra e nada pedis porque não, nada teis porque não pedis. Essa versão, na verdade, ela é muito aquém do que o original busca dizer. Você vai encontrar as versões mais atuais, por exemplo, escrito desse jeito: cobiçais e nada conseguis, por isso matais. O resultado de cobiçar e não conseguir é matar. E ele continua: invejais e não podeis obter, por isso vocês brigam e fazem guerra. O resultado de invejar e não ter o alvo da inveja, né, do desejo, é fazer guerra e brigar. E aí ele vai dizer: não tendes, porque não pedis. E quando vocês pedem, pedem mal. Ele vai dizer: porque vocês pedem para gastar segundo os vossos prazeres. Perceba só que nessa tentativa, ou nesse anseio do homem de buscar a centralização em si mesmo,
de buscar a imposição de quem ele é, de buscar justamente na voracidade dos nossos impulsos, não é? Justamente isso é conduzido para uma espécie de cobiça. Perceba só, ele está dizendo assim, grosso modo, vocês estão brigando e isso é carnal, isso é hedonismo, né? E o motivo disso é que vocês cobiçam e não obtêm. Isso que ele diz. Vocês cobiçam, mas não obtêm o que vocês cobiçam. Aí vocês matam. Ele não está falando aqui, penso eu, de nenhum caso específico, de um assassinato dentro da igreja. Isso não seria algo muito difícil não, porque você teria, por exemplo, os zelotes que estavam entre os crentes, que eram pessoas violentas, né? Mas ele está dizendo justamente que o final da cobiça de quem não obtém aquilo que deseja é o assassinato. Ele vai dizer, vocês invejam e não podem obter justamente aquilo que vocês invejam. Por isso vocês brigam e fazem guerra. Parece que tanto o assassinato aqui em Tiago, tanto a guerra, quanto qualquer tipo de confronto, de briga, né? de movimento que traz em si a violência, a agressão, é fruto de algo que nos falta, de um desejo inalcançado, de uma espécie de frustração, por conta de nós queremos muito algo e não temos isso. E do que ele está dizendo aqui, afinal de contas? Porque, embora a gente possa tratar isso aqui de tantas maneiras, né, e aplicar em tantos aspectos, o que esses homens estavam cobiçando e não tinham, não era a casa, não era a esposa, não era o carro de ninguém, era justamente o dom do outro, o talento do outro, as ferramentas do outro. Porque a briga era dentro da igreja, era uma briga por liderança. Eles queriam ser mestres, eles queriam o destaque, eles queriam estar à frente, ter o reconhecimento da comunidade. Por isso que Tiago está falando assim, vocês invejam, mas não conseguem. Vocês desejam, mas não obtêm o fruto do desejo de vocês. Por isso vocês matam, por isso vocês dizem o que dizem, por isso vocês se ferem, por isso vocês brigam. Percebam que no discurso de Tiago, o problema da humanidade, do desencontro, da falta de unidade entre os seres humanos está justamente no fato de que a gente, em não se sentindo satisfeito com quem nós somos, com o que possuímos, e ao se deparar com outro que de alguma maneira desperta em nós uma espécie de incômodo, o não ter aquele objeto do nosso desejo nos leva a matá-lo. Isso parece uma coisa assim, meio assim, caramba, você não exagera, né? Pô, eu queria tanto, né, ter o cabelo do Vitor, né? E aí eu não tenho, meu cabelo é diferente, aí eu vou e mato o Vitor. Eu não vou matar o Vitor, né? Aí você sabe que provavelmente Tiago está se referindo ao episódio de Caim e Abel, porque o cenário de Tiago é todo veterotestamentário, né? Ele está escrevendo para hebreus. E qual foi a problemática lá? Foi que um ofereceu um sacrifício que Deus aceitou. Caim, vendo seu irmão sendo de alguma forma aceito por Deus, ele é consumido por uma inveja, por um ódio, que não é um ódio simplesmente por Deus, não é um ódio simplesmente por seu irmão. O ódio dele está justamente no fato de que ele não conseguiu uma performance como a do irmão. Ele não conseguiu realizar, não é, o desejo que estava no seu coração de maneira com que o seu irmão realizou. Ele não conseguiu ter o seu sacrifício aceito por Deus como o do irmão. E aí, ao invés dele tentar outras coisas, né, ao invés dele tentar agradar a Deus de outra maneira, ele é carcomido por algo que toma toda a sua pulsão, toma todo o seu controle a ponto dele matar o próprio irmão. E aí a gente pensa, caramba, mas isso existe de fato. Pode não existir em níveis mínimos, né, em que você só tem um reflexo, né, de, né, não, esse cara aí, né, não é nada disso aí que dizem, porque na verdade você tem um pouquinho de uma coisinha que incomoda por você não ter essa capacitação. Esse pode ser o primeiro passo para o estado de Caim, do ódio mortal, que a gente
acaba sendo tomado, acaba sendo possuído por um desejo extremamente hedônico, extremamente caínico, de ir contra o outro. Você pode até não pegar num revólver, mas você pode matar as pessoas com as palavras. Sabe disso? A gente pode dizer coisas que o mais imoral dos homens não diria, por causa desse tipo de sentimento, por causa desse tipo de falta justamente de entendimento do que é a graça de Deus. Tiago está falando para crentes. Por que vocês guerreiam? Por que vocês brigam? De onde vêm as guerras? Senão no fato de que vocês invejam, e não poder obter o fruto da inveja de vocês causa justamente a morte. Pensa nisso. Você já se sentiu assim? Se incomodando, né? Ou tendo um sentimento de incômodo porque alguém é mais, de alguma forma, realizado do que você em algum aspecto? E aí quando eu já senti isso, não eu sentindo necessariamente, já senti dos outros isso. Quando você chega animado, né, por causa de alguma conquista, alguma coisa, e você, caramba, olha o que aconteceu, e você percebe no outro que ele não, ele reage mal. Já passaram por isso? Você sente que aquilo você diz de maneira tão natural, não para tentar, né, parecer que você é melhor do que você é, e o outro reage estranho, e você percebe, não tem uma coisa esquisita aqui, né? É para ele estar feliz, mas não está. E quando é a gente nesse lugar, aquela coisa que às vezes desperta na gente até um descontrole na nossa cognição, a gente treme o olho, sabe? A cabeça fica meio assim, não dá essa coisa? Vocês já sentiram isso? Eu quando fico muito nervoso, eu dou uns tique assim, eu não consigo controlar isso, cara. E eu sei que eu estou fazendo. Eu fico aqui, ó, treme aqui, eu falei, caramba, tá todo mundo vendo eu fazer isso. Não tá, não, eu sei que eu tô. O olho fica aqui, ó. Esse tipo de coisa, o Tiago vai dizer, isso é extremamente carnal. E é por isso que vocês estão no pé que vocês estão, não é? O interessante desse tipo de coisa é que a gente é extremamente egocêntrico, nós pensamos em nós primeiro, não é? Funcionamos assim, mas a gente precisa do outro, até mesmo para invejar. Isso aqui é o hilário da coisa. Se você estivesse numa ilha deserta, sem nenhum indivíduo lá, você ia invejar o quê? De quem? Só invejar o quê? O passarinho? Não vai. Você ia sentir ambição pelo quê, né? Aí chega mais alguém, vem naufragando numa canoa. Poxa, que bom, eu estava sozinho aqui, né? Agora tem uma companhia. Aí o que acontece? Agora você começa a invejar. Entende o absurdo que é essa coisa? Porque o ser humano não foi criado para isso. O ser humano foi criado para a unidade. É para a capacitação do outro e para a minha capacitação, que juntos funciona de maneira funcional. Faz com que as coisas andem. Não é justamente o fato de eu não ser como o outro que faz mim menor que o outro. Essa é a grande ilusão da vida. O outro me completa, precisa ser o que me completa. Não é à toa, por exemplo, que Paulo vai tratar da igreja como um corpo. Nem todos são braços, nem todos são ouvidos, nem todos são pés, porque não faria o menor sentido. Então, é justamente as nossas diferenças, as nossas complexidades, que faz com que a coisa funcione. Mas alguma coisa na queda fez com que Caim olhasse para o seu irmão e odiasse. E alguma coisa tem feito justamente com que a gente, depois da queda, continue funcionando desse jeito. Continue tendo no coração uma fagulha de um sentimento de assassinato, de um sentimento de guerra, e que precisa ser abafado por nós. Porque eu sei que isso é algo que acontece com todo mundo. Mas nós precisamos, à luz do Evangelho, entender que esse tipo de motivação não vem em nenhuma instância de Deus. Não vem em nenhuma instância de Deus. Ele vai dizer, no versículo 3, pedis e não recebeis, porque vocês pedem de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres.
Um dia desse eu estava dando um discipulado para o Gabriel, né? Permita-me citar o exemplo aqui. Aí o Gabriel falou: eu estou tendo uma dificuldade, alguma coisa assim, né? Na minha oração, porque eu fico com vergonha de pedir as coisas para mim. Eu fiquei ouvindo, ele falou: mas como assim? Não, às vezes eu quero pedir algumas coisas, eu não sei se está certo. Eu falei assim, né? Eu não sei se está certo eu ficar pedindo as coisas para mim. Eu falei: pô, só o questionamento já mostra que você está amadurecendo, né? Só o questionamento de, poxa, eu queria pedir isso aqui, eu estou achando tão ridículo, né? Pedir esse tipo de coisa que eu não vou nem pedir. Só esse tipo de percepção já demonstra que há um amadurecimento. O pior é fazer o que Tiago diz que a gente faz. Porque se você prestar atenção no texto, olha o que ele vai dizer: vocês pedem mal, e por isso que vocês não recebem. Olha a linguagem: porque vocês pedem para gastar em vossos prazeres. Aí olha o que ele diz depois, no 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Do que ele está falando que a gente pede? O texto não está isolado, um versículo do outro, é o argumento de Tiago. Vocês não recebem o que vocês pedem, porque vocês pedem para os vossos prazeres. Aí ele diz assim, no versículo 4, macales é a palavra no grego, adúlteros. Infiel tá beleza aí, né? Tem versão que tá adúlteros, porque o original é adúltero, na verdade é feminino, é adúltera. Por que adúltera? Os estudiosos justamente param nesse versículo. Por que ele usa o feminino aqui? Porque a linguagem de Tiago é a mesma dos profetas, quando olhava para Israel como a noiva de Deus, e essa noiva que deveria ser aquela apaixonada por Deus estava olhando para outros amantes, e aí o profeta chamava Israel de adúltera, é a noiva adúltera, entende? Olha o que Tiago vai dizer, perceba o argumento: vocês não recebem o que vocês pedem, porque vocês pedem para os vossos prazeres. Adúltera, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha só, isso aqui, gente, permitam-me o linguajar. O que Tiago está dizendo é assim: é como se a gente estivesse pedindo a Deus, ou melhor, vou mudar essa linguagem que você vai entender melhor ainda. É como se minha esposa estivesse me pedindo para pagar o hotel para ela sair com um amante. É isso que ele está dizendo. Vocês não recebem o que vocês pedem, porque vocês pedem para os prazeres de vocês. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade no mundo, o apaixonar-se pelo mundo, é justamente o que vai colocar vocês contrários a Deus. É como pedir a Deus para abençoar a saída com o amante, é deitar-se com o inimigo de Deus. Entende a linguagem aqui? Ele está sendo vulgar até na sua linguagem, para demonstrar que existem coisas que a gente pede a Deus que ofende Deus. Não é a ingenuidade de, não, Senhor, eu queria tanto, né? Uma viagem para Disney. Não se trata disso. É uma ambição tão imoral, tão inadequada, que faz com que a gente leve até Deus em oração um pedido extremamente terrível para Ele, a ponto de Tiago virar para a igreja e dizer: adúlteros, vocês são adúlteros, porque até na oração de vocês, o pedido de vocês é extremamente imoral. Por isso que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Perceba aqui que ele não está dizendo que não é para ir na praia, é o mundo, né? É o cosmos no grego aqui, não é para você passear no jardim botânico, não é sobre isso, é sobre amar um sistema corrompido. É sobre amar e se comportar de maneira extremamente inadequada. É sobre ter motivações extremamente carnais e ainda orar para Deus abençoar esse tipo de coisa. Imagina só, você está com tanto ódio do cara, que aí você vai e ora assim: Senhor, mata. Mata, Senhor, acaba com ele. Pensa que tipo de coisa é essa? O que é isso, gente? Eu acho que ninguém nunca fez esse tipo de oração aqui, né? Senhor, acaba, arrebenta, bota um câncer na vida dele, né? Que ele acorde com a língua petrificada, com o braço torto. Ninguém ora assim não, né? Porque se você orar assim, o Tiago está dizendo que é bem para você. Como é que vai pedir esse tipo de coisa para Deus? Se Deus é um ser amável, que trabalha para a salvação do homem, como é que eu posso ter esse tipo de motivação?
Como é que eu posso estar enamorado de um sistema extremamente corrompido, corrupto, e ainda a ponto de declarar o meu amor a Deus olhando para os amantes que passam à minha volta, não é? Eu já preguei uma vez um texto aqui, citei Jeremias, a linguagem que Jeremias fala, que é extremamente assim, oh meu Deus, mas você pode dizer isso de púlpito? Não foi eu que disse, foi o profeta que disse, porque é o sentimento de Deus. Como um marido traído, que olha para a sua igreja e espera palavras de amor, né, que uma noiva diria se estivesse apaixonado, mas o que ele escuta é obscenidade, é a noiva contando para ele como é que ela faz com os amantes. Tiago vai dizer, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Aí vem o texto aqui, que é interessante também, que ele diz, ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Parar por aqui, porque aqui também é preciso um pouquinho de atenção. Alguns comentaristas vão dizer que o ciúme, e você já deve ter aprendido assim, vem do Espírito Santo. O Espírito que ele colocou em vocês tem ciúme. Outros vão dizer que o Espírito, porque a palavra é pneuma, e pneuma não é um nome próprio, né? Uns vão dizer que é o espírito do homem, que é esse espírito humano que Deus colocou em nós, que arde de paixão pelo mundo. Mas o terceiro posicionamento teológico, eu acho que é o mais viável, que diz que o sujeito da frase é o próprio Deus. E o Deus que colocou o Espírito em nós tem zelo, é a palavra no grego, tem ciúme por nós. O ciúme não é do Espírito Santo, o ciúme é de Deus, como aquele que está ofendido. E aí Tiago estaria, embora ele diga, né, no versículo 5, ou pensar em ser sem motivo, que a Escritura diz, né? E ele cita essa passagem que a gente não encontra em lugar nenhum no Antigo Testamento, né? Ninguém sabe de onde Tiago citou isso aqui. Então, o consenso é de que ele está citando os profetas, justamente, que trataram da questão da imoralidade de Israel como sendo algo ofensivo a um marido que sente ciúmes por sua noiva. É essa linguagem que Tiago estaria usando aqui. Ou não sabeis que Deus, que colocou o Espírito em nós, sente ciúme por nós? E aí a grande dificuldade é entender um Deus ciumento, né? Como assim? Mas ciúme é uma coisa tão negativa, né? Ciúme é uma coisa tão ruim. Será que ciúme é totalmente ruim mesmo? O ciúme negativo, o ciúme destrutivo é aquele que consome, não é? Que faz com que o indivíduo perca toda a noção, e aí começa a tolir a liberdade do outro, né? Começa a se transformar numa espécie de controlador das ações do outro, com medo de uma traição. E esse realmente é nocivo. Mas tem um outro tipo de ciúme, que é aquele de quem, por exemplo, eu posso usar o meu exemplo, tem uma guitarra nova, né, estalando, e aí vem o Vitor, me empresta aí para eu fazer um show lá em Balneário Camboriú. E assim, isso aqui não é algo destrutivo, né? Mas o primeiro pensamento que me vem, cara, vai arranhar a guitarra. Primeiro pensamento que vem, né? Ou você comprou lá um carro novinho, né? E aí tem que tirar do estacionamento. Aí vem o cara aqui que tirou a carteira, tem nem um mês, fala, deixa que eu tiro. Aí você já, né? Caramba. Sabe esse tipo de preocupação, de inquietação? E até com a esposa mesmo, com o marido, né? Vamos supor que o maridão foi convidado para a festa da empresa, né? Festa de final de ano da empresa. E a festa tá cheia de piriguete lá, né? Aí a esposa fala assim, não vai, isso vai dar problema, né? Ela não está desconfiando da sua fidelidade, mas ela está preocupada com o que pode acontecer com você, entende isso? Porque se não houver isso, a gente diz assim, eu não sou ciumento, né? Para vocês entenderem a concepção, eu não tenho ciúme de nada. Para mim, a pessoa que não tem nenhum tipo de ciúme, ela não ama. Porque não é possível que você não se preocupe nem um pouco com aquilo que você zela tanto, né? Não, pode ir para onde quiser, eu não me preocupo. Como assim não se preocupa? Eu me preocupo muito, sim. Né? Minha esposa é minha esposa e eu tenho zelo por ela. É disso que Tiago está falando.
O ciúme de Deus é porque a igreja é a noiva dele. A igreja é a mulher dele. É com quem ele se casou. E aí, o que Tiago está dizendo? São adúlteros aqui que estão enamorados do inimigo de Deus. E aí ele vai dizer: vocês não sabem que Deus é um marido ciumento, que ama a sua esposa e que espera que a atenção da sua esposa seja dele? É isso que ele está dizendo, a linguagem dele é justamente isso. Agora olha aqui, o que é que vai dizer o texto? Ele vai dizer assim, no 6, todavia ele dá maior graça, portanto ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Aí no versículo 7, assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo surge nesse texto assim, de maneira assim inexplicável à primeira olhada. A priori você vê, o que tem a ver o diabo com isso aqui? Mas se você entender o contexto, olha a linguagem de Tiago, vocês são adúlteros, porque a oração de vocês é imoral, não é? E vocês sabem muito bem que Deus que criou o homem, que botou o Espírito no homem, e ele é ciumento da sua igreja, não é? Por isso se sujeitem a Deus, não é isso? E quem é que vai fugir? Quem é que vai fugir, que o texto diz? O diabo, sabe por quê? Porque ele é o amante. É isso que ele está falando. A linguagem do mundo aqui é de um sistema corrompido pelo próprio diabo. Por isso que os adúlteros aqui, para quem Tiago fala, quando pararem de olhar para o mundo e se sujeitarem ao marido, e se voltarem para o marido que é Deus, quem é que vai fugir? O diabo. Porque é desse que eles estão enamorados. Perceba como é que a carta é dura. Essa parte da carta é extremamente dura. Estar apaixonado pelo mundo, pelo sistema corrompido, pela imoralidade, por coisas que não agradam a Deus, é ser amante do diabo, Tiago está dizendo. É estar traindo Deus com o diabo, e pior, fazendo orações para que Deus abençoe essa relação. Senhor, abençoa aí meu namoro com o capeta, né? Pensa que absurdo, é o que Tiago está dizendo aqui. Se você se sujeitar a Deus, ele vai fugir. Quem? O diabo. Porque é deles que vocês estão enamorados. É deles justamente que vocês estão ambicionando serem parecidos. Isso acontece com a gente? Ou será que só aconteceu aqui para a igreja, para quem Tiago escreve? Se você é um indivíduo que se diz salvo, redimido por Cristo, e está justamente seduzido pela imoralidade de um mundo corrompido, seja na instância que for, seja na sexual, seja na emocional, seja na intelectual, seja na instância que for, você está se deitando com o diabo. Você é amante do Satanás. E é justamente disso que Deus tem ciúme. Caramba, olha o que ele está fazendo, cara. Eu amei tanto, entreguei meu filho na cruz, olha o que ele está fazendo. Ainda tem a cara de pau de orar, pedindo para que eu abençoe esse tipo de coisa. Não tem condições. E aí ele vai dizer, todavia, versículo 6, voltando aqui, ele dá maior graça, portanto ele diz a Deus, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes, por isso sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, se voltai para ele, né? ou se voltar para ele, é abandonar esse tipo de conduta e olhar para Deus como aquele que chegou de cabeça baixa e disse, Senhor, realmente eu estava errado, eu preciso mudar, e isso está me conduzindo num caminho de destruição. Olha a linguagem agora de Tiago. Ele vai dizer assim, versículo 8, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. É a única vez no Novo Testamento que alguém escreve para a igreja chamando ela de pecadora. Ele já chamou de adúltera, né? Você percebe que o ânimo de Tiago não está para muita conversa. Ele vai dizer assim, pecadores, para a igreja. Eu acho que se Tiago fosse um pastor hoje não ia ser muito popular não, né? Porque ele está tocando na ferida aqui, né? Pecadores. Ele vai dizer, limpai as mãos. E a linguagem dele é cerimonial, é limpar um cerimonial de purificação, é a linguagem que ele está usando. É aquilo que é impuro que está sendo abandonado, está sendo lavado, está sendo deixado de lado. Ele fala, pecadores, né? Limpai as vossas mãos, e vós que sois vacilantes, que fica, né, nessa ambiguidade, purificai os vossos corações. Aí aqui o 9 diz assim, entristecei-vos e lamentais, chorai.
Percebam que ele não está dizendo que é para a gente viver nesse estado de espírito o tempo todo, né? Chorando, lamentando, e a vida cristã Não, ele está dizendo que os pecadores, esses que estão se comportando desse jeito, precisam reconhecer o seu pecado, precisam reconhecer a sua conduta e lamentar por isso. Não é um pedido de perdão da boca para fora, daquele que foi pego na cama com a amante e diz: não é nada disso que você está pensando. É isso sim, é dizer: eu pequei, eu estou pecando, eu estou sendo levado, estou sendo seduzido pelo mundo, pela imoralidade, pelo inimigo, estou aqui chorando, estou aqui quebrantado, estou aqui justamente arrependido dessa conduta porque eu quero mudança. Ele diz: chorai, que o vosso riso se transforme em lamento. Olha a linguagem de Tiago. Agora pensa, eu vou parar por aqui um pouquinho. Quando a gente vacila, peca, e a gente identifica lá o problema, fala: caramba, agora eu tenho que me consertar com Deus, né? Aí você vai para a noite, né? Se você ora à noite, ou o momento que for, e você pede perdão. É assim? É chorando? É lamentando? É isso que é? Ou a gente fala: Senhor, perdoa os meus pecados? Porque os meus pecados já foram perdoados na cruz. E a conduta de imoralidade para com Deus aqui não é para salvação. É algo que precisa justamente de um quebrantamento, porque nós somos a esposa, nós somos a noiva de Deus, a igreja de Deus, e o nosso coração precisa estar verdadeiramente quebrantado. Não é dizer: Senhor, me perdoe. Isso, por favor, para quem foi traído, imagina a esposa que foi traída, o marido que foi traído, e agora escutam: desculpa, por favor, né? É Deus aqui, olhando para aquele que foi o adúltero, desejando uma aproximação, porque Tiago vai falar: se aproxime dele, porque ele vai se aproximar de vocês também. Mas ele diz que o vosso riso se transforma em lamento, e a vossa alegria em tristeza. O que ele está falando? É justamente daquele que é um imoral e precisa parar de rir dessas coisas, precisa de achar graça nisso, e precisa se quebrantar, precisa se humilhar, precisa justamente se colocar de joelho diante de Deus e reconhecer que a sua condição de pecador é terrível, e que o nosso coração vacila, e derramar lágrimas de arrependimento. E aí ele vai terminar dizendo assim: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele o quê? Vos perdoará, que está escrito aí? Vos dará uma chance. O que está escrito na sua Bíblia? Exaltará. Perceba que o desejo de Deus é de exaltar, de elevar, de colocar-nos justamente nas alturas enquanto a sua noiva. É o marido apaixonado mesmo, como diz lá no Cantares de Salomão. Ele está apaixonado pela noiva, ele tem ciúme dela. Mas o nosso quebrantamento precisa ser verdadeiro, genuíno. O nosso arrependimento precisa ser algo que nos comova, que nos leve às lágrimas, que nos faça justamente baixar as nossas cabeças e reconhecer que nós vacilamos, para que Deus possa não nos perdoar somente, não nos dar uma nova chance, nos elevar. E aí eu me lembro de Davi, porque Davi, a gente fala tanto de Davi, porque Davi foi o rei de Israel, né? Um cara que tinha uma intimidade com Deus assim, que nunca se viu, não é? Mas que vai cair de maneira também terrível. Vocês conhecem a história? Davi se encanta, não é? Com a mulher de Urias, manda matar Urias. Olha só, perceba o que o Tiago está dizendo aqui: a inveja, né, leva ao assassinato, né? Manda matar para ter a mulher do cara, porque ela já estava grávida dele, ia ser um escândalo. Aí ele tenta ali burlar a história, né? E monta um teatrinho. Não, ele morre, aí eu tomo você para mim, ninguém vai questionar esse filho. É a linguagem mais ou menos que está acontecendo lá. Só que o cara não morre de primeira, né? A coisa vai desenrolar no assassinato de Urias, até que o profeta um dia, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né, envolvido num assassinato, num adultério, como se nada tivesse acontecido, normal. E o profeta vai dizer para ele, conta uma história triste de injustiça. E aí ele fala: o que você vai fazer, Davi? Manda matar. E aí o profeta vai dizer: se você é esse homem. E
Como é que funciona Davi? Ele nega? Olha, eu estou falando de uma coisa aqui hedionda. Davi nega que fez. Davi vem com desculpas. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele cai de joelho e diz: eu quero ser corrigido por ti, Senhor, porque eu pequei. Porque eu pequei. Sujeitai-vos a Deus e Ele vos exaltará, porque o desejo de Deus é de perdão mesmo, é de restauração, é de reconciliação. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de fato cair de joelhos, como Davi, reconhecer o nosso pecado, chorar, se lamentar, dizer que ama o Pai, se isso for verdade, e pedir para que Ele nos restaure. Não é dizer eu não vou fazer mais, não é dizer isso, é dizer pequei, Senhor, me corrija, me ajude. Hoje aconteceu uma coisa lá em casa, e eu posso terminar, quem sabe, com essa historinha. O Luca veio, eu estava estudando, o Luca veio me mostrar alguma coisa, e aí ele, descuidado, bateu na mesa do computador. Ai, doeu, né? Bateu na quina da mesa assim e ficou sem. Essa mesa porcaria, né? Essa mesa. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu já vi esse comportamento algumas vezes, mas agora ficou bem latente assim. Essa mesa. Aí eu falei para ele assim: mas a mesa se mexe? Aí ele já percebeu que havia alguma coisa, né? Ele queria sair. Eu falei: não sai, fica aqui que o papai quer falar uma coisa bem séria com você. A mesa se mexe? Não. A mesa pensa alguma coisa? Não. A mesa bate nas pessoas? Não. Quem bateu na mesa? Eu. Aí eu falei assim: então de quem é a culpa? Ele não admitia. 6 anos. De quem é a culpa? Eu não quero falar, ele dizia. Eu não quero falar. Eu falei assim: então você não vai sair daqui, vai ficar aqui em pé, enquanto você não admitir que a culpa foi sua. Mas chorou, vomitou. Ele vomitou, você acredita nisso? Eu não bati, eu nem gritei, eu falei de boa. Vai ficar em pé aqui. De quem é a culpa? Eu não quero dizer, eu não gosto de dizer. Então você vai ficar aí. E vomitou no chão. Eu tô nem aqui, né? Aí ele dava uma: posso sair? De quem é a culpa? É minha! É minha! Saiu dali: mamãe! Ele fez eu dizer que a culpa é minha. Nós somos assim, cara. Reconhecer o pecado é terrível pra gente, porque nós somos orgulhosos. Desde criança, quando Deus pergunta para Eva: o que aconteceu? O que ela diz? A serpente. A aplicação mais antiga do que a roda. E aí Deus vai para Adão: o que aconteceu? A mulher. E se Deus tivesse perguntado para a serpente, ela ia apontar o gambá. Ninguém admite nada naquele negócio, né? Ninguém é culpado, né? Todo mundo é inocente. Porque é difícil para a gente admitir o erro com os nossos cônjuges, com os nossos filhos e com Deus. Por isso é necessário a gente centralizar justamente quem somos, as nossas cidades, as nossas unidades em Deus, e encontrar nele a elevação, a restauração. Mas mediante o quê? Mediante o quê? Arrependimento. Porque Deus não resiste a um coração arrependido. Esse é o segredo da vida cristã. Não é que você vive perdendo a sua salvação quando peca. Porque se você foi salvo por Deus, você já está salvo. O preço foi pago. Mas é um arrependimento para aquele que entende que de fato Deus é o ser mais apaixonante que pode existir na nossa vida. E é contra Ele que nós pecamos. Por isso a gente se achega, né? Cabeça baixa, lágrimas nos olhos. E como Davi, a gente pede para Deus: Senhor, pequei, me ajude, me ajude. Soren Kierkegaard disse uma coisa muito interessante, que é título de um livro, inclusive. Ele diz: a pureza de coração é desejar uma só coisa. Uma só coisa. A pureza de coração é desejar uma só coisa: Deus.
com todas as forças. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, orar ao Senhor.